Olá, amados, graça e paz. Vamos a mais um vídeo da nossa série, o mínimo que você precisa saber para não ser um calvinista. E no vídeo anterior, eu disse que o principal texto utilizado pelos calvinistas para tentar comprovar, vamos dizer assim, ou justificar o pressuposto calvinista, né, que é aquele pressuposto onde Deus já havia decretado desde antes da fundação do mundo quem seria salvo e quem iria para o inferno, sem nenhum critério objetivo, eles usam de forma distorcida Romanos 9, né, escrito por Paulo, para tentar justificar isso aí. Eles fazem uma manobra aqui que realmente foge a todos os princípios da exegese bíblica, né, que infelizmente só tem a capacidade de enganar aqueles que não têm condições de interpretar as Sagradas Escrituras. Todas as vezes que você não consegue interpretar as Escrituras, você fica refém da interpretação do outro. Então é muito importante que você aprenda a interpretar, a ler a Bíblia, para que você não fique como um fantoche na mão dessas pessoas que ficam brincando, usando o texto para poder justificar os seus dogmas e as suas heresias. Amém? Então eles usam aqui Romanos 9 e eu quero, a partir de então, desmistificar, né, esse pressuposto calvinista à luz desse texto, explicando exegeticamente o texto, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer, antes mesmo de começar a tentar entender Romanos 9 por si só, é separar a perícope, ou seja, separar o bloco de textos necessários para alcançar o contexto. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Então você tem um texto, você tem que sempre alcançar o contexto, porque o contexto é que vai dar sentido ao texto, né? Você não consegue entender o texto sem o contexto. E para você alcançar esse contexto, você precisa separar a perícope, ou seja, o bloco de textos que formam esse contexto, né? E aí nós vamos observar que, na verdade, a perícope de Romanos 9, ela começa no verso 28 de Romanos 8. Então não começa em Romanos 9, começa em Romanos 8. E vai até Romanos 11. Né? Então você tem parte de Romanos 8, Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11. Você tem que ler toda essa perícope para que você possa saber o que realmente Paulo está querendo dizer em Romanos 9. Então quando você começa em Romanos 8, a entender o que Paulo está dizendo, ele está dizendo o seguinte, ele está falando que nós, a igreja, somos mais que vencedores, falando a respeito dos gentios, né? E dizendo, aqui, por exemplo, no verso 28, cadê? No 28 diz assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ou seja, Deus age, né, para o bem daqueles que amam a Deus, né? Aqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, nós falamos sobre esse verso no vídeo anterior, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, aqueles que Deus conheceu primeiro, ele predestinou. Então, primeiro não vem a predestinação. Isso é importante para você entender Romanos 9. Primeiro vem aqueles que Deus conheceu. E nós já estudamos no vídeo anterior que Deus conheceu aqueles que ele amaria pela presciência. Então, aqueles que amam a Deus é que são beneficiados, como está no verso 28, do bem que Deus proporciona. Todo bem que Deus proporciona, que é o que é a salvação, esse bem do verso 28, está aqui, ó, sabemos que Deus age com todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Esse bem é a salvação, ok? Então, o amor é o requisito que leva alguém a ser predestinado ou não. Então, esse é o primeiro princípio que você precisa entender para interpretar Romanos 9. Tá? E aí, quando o apóstolo Paulo começa a discorrer Romanos 9, ele vai começar fazendo uma queixa, dizendo o seguinte, que ele gostaria muito que o povo dele, que o povo de Israel, também fosse contemplado por esse bem. Que também o povo de Israel fosse contemplado por esse benefício da salvação de Deus, né? Porém, ele vai explicar em Romanos 9 que o povo não foi contemplado não é porque simplesmente Deus indiscricionariamente não quis, mas porque o povo de Israel o rejeitou.
foi porque o povo de Israel não o amou. Por isso que Israel não foi contemplado e essa bênção que seria de Israel foi transmitida aos gentios. Tudo isso você tem que entender, senão realmente fica difícil. Então está aqui, ó, Romanos 9. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de muitos irmãos, os de minha raça, está falando dos judeus, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles são a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Ou seja, ele está dizendo que o povo de Israel foi o povo eleito. Israel foi um povo eleito. Eleito para quê? Para a salvação? Eleito para esse propósito específico, ok? Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Ou seja, ele está justificando aqui. Olha, se Deus elegeu o povo de Israel, e aí o povo de Israel não alcançou essa salvação, então a palavra de Deus falhou? Não, não falhou, porque nem todos que são de Israel são descendentes de Israel. E aqui que está a pegadinha. Quem são, então, os descendentes de Israel? Para quem eram dirigidas as promessas? Era para um povo, nação, ou um povo espiritual, um Israel espiritual, que no caso é a igreja? Essa é a questão. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada, ou seja, somente os filhos da promessa. E quem são os filhos da promessa? São todos aqueles que, pela fé, acreditam em Jesus Cristo. Esses são beneficiados com a salvação. Jesus é cristocêntrico, não tem como fugir disso. Em outras palavras, não são os filhos naturais, que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido virei novamente e Sara terá um filho. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram um mesmo pai, nosso pai Isaque. Preste atenção agora. Todavia, antes que os gêmeos, Jacó e Esaú, nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, né? Não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais novo. Ou seja, ele não está falando aqui da pessoa de Esaú e da pessoa de Jacó, que é como os calvinistas interpretam, como se Deus, sem nenhum critério objetivo, Deus simplesmente falou, olha, eu quero cumprir o meu propósito, que ninguém sabe qual é, o calvinista vai dizer que é mistério, e vai falar o seguinte, olha, eu escolhi Esaú. Pronto, e eu escolhi Jacó, que é o mais novo, eu não escolhi Esaú. Né? E o Esaú, que é o mais velho, vai servir Jacó. Por quê? Só para mostrar a minha glória. É o que os calvinistas dizem, mas quando nós olhamos o Antigo Testamento, nós entendemos o porquê o apóstolo Paulo está fazendo essa analogia. Veja bem, o texto não está falando de pessoas, o texto está falando da relação dos gentios e de Israel, do porquê, né, que Deus levou a bênção para os gentios e Israel não a alcançou. E aí ele usa uma analogia, citando Esaú e Jacó, que na verdade representam duas nações. Não são duas pessoas. Vocês querem ver? Vamos lá. Malaquias, capítulo 1, vai dizer o seguinte: eu sempre os amei. O Senhor se referindo a Israel. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Não era Esaú irmão de Jacó? É Deus falando, não era Esaú irmão de Jacó? Declara o Senhor, todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terras devastadas e as terras de sua herança em morada de chacais no deserto. Embora Edom, que é descendência de Esaú, afirme, fomos esmagados, mas reconstruímos as ruínas. Assim diz o Senhor dos Exércitos, podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre.
Por que Deus se irou contra Edom? Por que Deus se irou contra Esaú? Do nada. Esaú não fez nada. Essa ira, Deus se ira sem motivo algum? Óbvio que não. É porque Esaú trocou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Então essa rejeição da parte de Deus a Esaú, que representa Edom, que são seus descendentes, se deu em função desse ato, de uma atitude. Então existe sim uma condição. Mas Romanos 9 fala que foi antes que eles fizessem alguma coisa de bem ou mal. Claro, porque pela presciência Deus já sabia quem o amaria. E Deus não está falando isso da pessoa de Esaú e Jacó. Ele está fazendo uma representação com relação às nações, porque Jacó representa Israel e Esaú representa Edom, que foi rejeitado por Deus porque não amou a Deus. Tanto o Esaú não amou, quanto Edom também não amou. E onde nós vamos confirmar isso? Nós vamos confirmar isso aqui em Gênesis, no capítulo 25, no verso 23, onde está escrito o seguinte: disse-lhe o Senhor, 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais moço. Ou seja, Deus já separou as nações. Então Deus já sabia desde o ventre que 2 nações iam sair dali e que uma nação o rejeitaria, que é quem? A nação de Edom. Então, quando nós interpretamos Romanos no capítulo 9, nós temos que entender que essa analogia que Paulo faz a respeito de Esaú e de Jacó está se referindo a 2 nações e não a 2 pessoas. Amém, queridos? Então, continuemos. E então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. É claro, Deus tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. E se você for em Lucas 1, 50, 51, 50, ou em vários outros textos, você vai ver que Deus ele age com misericórdia sobre aqueles que buscam, que se arrependem, que vão até Deus, vão ao encontro de Deus. Também não é algo assim discricionário. Portanto, isso não depende do desejo, do esforço humano, mas da minha misericórdia, da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz a Faraó: eu levantei exatamente com esse propósito, mostrar a você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Deus endureceu a Faraó, por quê? Porque Faraó estava indo contra um propósito divino, contra a vontade divina. E para mostrar ao povo de Israel o poder de Deus, ele endureceu o coração de Faraó, para que através dos milagres, dos sinais, Israel visse que Deus realmente era poderoso para os libertar da escravidão no Egito. Gente, é tudo conectado. Você tem que ler um texto da Bíblia e conhecer a metanarrativa bíblica, o plano da salvação, sem o qual você não consegue entender o que o apóstolo Paulo está dizendo. O próprio apóstolo Pedro disse que o apóstolo Paulo disse coisas que as pessoas não conseguiam entender. Por quê? Porque ele entra numa profundidade, nas suas escritas, que uma leitura superficial você não vai entender mesmo. Você tem que conhecer a metanarrativa da Bíblia, você tem que conhecer o contexto histórico-cultural, você tem que conhecer a teologia de Deus para você conseguir interpretar um texto como esse. Mas algum de vocês me dirá: então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? Preste atenção, Deus não está dizendo que ele fez isso. Ele está dizendo que ele pode fazer. Ele pode fazer, mas não está dizendo que ele fez. Por que eu estou dizendo isso? Porque mais na frente, não vou ler toda a perícope, mas mais na frente você vai ver Paulo dizendo que Deus colocou todos debaixo de desobediência, se referindo à nação de Israel, para depois ter misericórdia para com todos. Ou seja, não foi para condenação. Deus endureceu o povo de Israel, o coração do povo de Israel, para que os gentios alcançassem a bênção, mas não foi para que eles perdessem a salvação.
Então a soberania de Deus, ela age com propósitos específicos, mas sempre na orientação de salvar, de agir com misericórdia e nunca para condenar ninguém. Esse nunca foi o propósito de Deus. A gente não pode pensar dessa maneira. E se, querendo Deus mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição. Quer dizer, se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas da sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como ele diz em Oséias, chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá que, no mesmo lugar em que se lhes declarou, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Então, amados, quando você começa a discorrer e ler toda a perícope, vai até Romanos 11. Não vou ler tudo por questão do tempo do vídeo, mas vocês vão começar a observar que Deus, no seu propósito, no seu plano, o que aconteceu? Ele endureceu a nação de Israel e fez isso porque Israel o rejeitara, né? Israel foi endurecido pelo seu próprio pecado, com o consentimento de Deus, nesse sentido. E aí a bênção que seria destinada a Israel foi destinada à igreja. Mas para quê? Que Israel fosse condenado? Não. Israel vai ainda se aproveitar e já se aproveita da bênção divina, né? Deus usa de misericórdia para com o povo de Israel e nós vemos isso até nos dias de hoje. Israel é um verdadeiro milagre. Quem conhece a história de Israel até nos dias de hoje, vê a mão de Deus sobre Israel o tempo inteiro. Deus protegendo, Deus provendo, um povo que algumas décadas atrás deram um pedacinho de terra no meio do deserto e hoje é uma das nações mais desenvolvidas do mundo, não só culturalmente, mas tecnologicamente, em todos os aspectos. Se isso não for a mão de Deus, eu não sei o que é. Então, amados, essa narrativa de que esse texto está dizendo que Deus já escolheu, decretou de antemão quem iria e não iria, não, porque Jacó e Esaú são nações, e essas nações, Deus rejeitou Edom em função da rejeição de Edom para com o Senhor, da rejeição de Esaú ao Senhor. Então, teve um critério objetivo. Amém, queridos? Espero que os irmãos tenham entendido o texto. Não é complexo, não é tão difícil, mas realmente você tem que entender um pouco de interpretação para que você possa compreendê-lo. Que Deus abençoe os irmãos e fiquem na paz.